Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa primeira aula do segundo módulo, ponto decisivo, ação transformadora. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa aula é uma pergunta que certa vez me fizeram e ao me deparar com essa pergunta, eu fiquei extremamente chocado com o nível de confronto que essa pergunta traz. Aquela pergunta me confrontou bastante e aquela pergunta me fez ficar intrigado com aquele momento que eu estava passando. E essa pergunta é a seguinte: você está vivendo realmente aquela vida que você nasceu para viver ou você está tendo aquela vida que dá para ter? Essa pergunta é chocante porque ela nos faz refletir demais no nível da nossa existência. E sempre, como eu gosto de dizer para os meus alunos, para as pessoas que eu acompanho, que nós treinamos ao longo desse tempo, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você não nasceu para fazer um ensaio. A sua vida não é um teste. Você não nasceu para se preparar. Você nasceu para viver de verdade. Só que o grande problema das pessoas é que elas, ao viverem uma vida somente de mera sobrevivência, elas abdicam de viver o que há de mais intenso, mais extraordinário, mais abundante, mais poderoso que foi preparado para elas. E a pergunta, mais uma vez, eu te faço: você está sendo exatamente aquilo que você nasceu para ser ou que dá para ser? Eu vou te fazer essa pergunta por várias vezes, porque eu quero realmente que você medite, eu quero que você mergulhe para dentro dessa pergunta, mas não somente isso, eu quero trazer para você também respostas em relação a isso. Por que as pessoas muitas vezes vivem nesse nível, nesse tipo de vida de mera sobrevivência? E eu falo sempre e repito que cada pessoa é uma impossibilidade até nascer. A partir do momento que você nasceu nesse mundo, embora você enfrente muitas dificuldades, a sua vida é uma grande oportunidade de experimentar a grandeza e o extraordinário, independente do lugar onde você está. Então, por que continuar acreditando que você deve ficar nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente, sem despertar suas competências, seu potencial, sem viver ao máximo a vida que você pode viver? Um dia, quando essa pergunta foi feita para mim, eu fiquei extremamente pensativo, intrigado com ela e avaliando realmente o real sentido de estarmos aqui nessa terra, o real sentido de vivermos, o real sentido da nossa existência. Você pensa que a maior crise que as pessoas estão vivendo hoje é uma crise material ou você acha que é uma crise existencial? Se fosse meramente uma crise material, por que há tantas pessoas que, embora estejam cercadas de todo tipo de abundância de bens materiais, de satisfação, de contentamento, são pessoas que podem comer o que quiserem, são pessoas que podem beber o que quiserem, podem ir a qualquer lugar, podem desfrutar do que há de mais rico, mais fabuloso, mais glamuroso no mundo, e mesmo assim são pessoas insatisfeitas, são pessoas que, na verdade, quando enfrentam as suas lutas e dificuldades, elas se desesperam, porque elas não sabem o que tem para o seu amanhã. São pessoas que mal sabem o motivo da sua existência, não despertaram ainda, de fato, para esse nível de vida superlativa. São pessoas totalmente perdidas. Você não tem que viver desse jeito. O problema é que os dias passam e nós vamos juntando na nossa casa. Quando eu digo casa, estou me referindo a você, não a sua casa mesmo, física, onde você mora, ou no seu apartamento, independente de onde você morar. Eu estou falando de você, porque você é uma casa, você é uma moradia. Agora, o que você está juntando na sua vida? O problema de pessoas que vivem nesse tipo de vida que eu estou te falando, embora sejam pessoas abastadas de mantimentos, de recursos, de provisões e de bens, são pessoas que vão juntando com isso lixo na sua existência, vão juntando lixo na sua despensa, lixos emocionais, mágoas, ressentimentos, dores, traumas, bloqueios, travas na sua existência, na sua identidade, manchas no seu caráter, tristeza, solidão, rejeição, auto-rejeição. São pessoas que vão carregando, e aonde essas pessoas vão, elas acabam destilando todo esse veneno, esse lixo tóxico dos seus relacionamentos, das suas vivências, das suas experiências. Elas vão recolhendo caixas e caixas de mercadorias, pacotes, embrulhos que não são para carregarem durante a sua vida. Você de repente está carregando fardos que não são para você. Você de repente está carregando peso, está carregando realmente malas pesadas, cheias de coisas sujas que não são para você. Você de repente está aí já há muito tempo carregando aquele peso da culpa, aquele peso de situações que você viveu no seu passado e não é para você carregar. E é por isso que nessa aula eu quero perguntar para você: situação ou decisão? O que vai mudar a sua história? Você vai se permitir ainda ser controlado por aquilo que está à tua volta? Ou você vai assumir de vez o comando e governar
as suas circunstâncias, governar aquilo que está fora de você. Agora, esse governo começa interiormente, começa pelos teus sentimentos. Sentimentos são uma variável importante da vida, mas não são a única. Você não pode, em momento algum, se permitir ser governado pelos seus sentimentos. Emoções não são nem positivas nem negativas. Emoções ganham o valor que atribuímos a elas. Emoções ganham o real sentido que damos a elas. É por isso que você precisa tomar muito cuidado com o lugar que os teus sentimentos ocupam. Há pessoas que, enquanto estão muito empolgadas, elas fazem as coisas. Mas há pessoas que, quando não tem mais qualquer tipo de empolgação, elas deixam tudo para lá, elas jogam tudo para cima. Ou então elas se prostram, se abatem e se permitem ser governadas pelos seus sentimentos. E lembre-se, você não muda um sentimento com outro sentimento. Há uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa que tem emoções e ser uma pessoa emotiva. Ser uma pessoa que tem sentimentos e ser uma pessoa sentimental. São coisas bem diferentes. Porque pessoas sentimentalistas são pessoas muitas vezes frágeis diante dos desafios da vida. Mas isso é uma construção que começa lá na tua infância. Por que não dizer que começa lá no ventre da tua mãe? Onde você já recebia influência por meio de palavras, de ambientes, situações, lugares, rejeição, ou seja, traumas que de repente você sofria já desde o ventre da sua mãe. E você vai construindo isso no seu caráter e isso vai formando a sua personalidade ao longo da sua vida. Avançando isso aqui sobre você recolher pacotes, entulhos, mercadorias, embrulhos, todos os dias você vai assumindo uma vida que não é para você, você vai tomando pé de situações que não são para você, você vai assumindo culpas e responsabilidades. Existe uma coisa que você acaba sendo controlado por coisas que não cabem a você. Você vai entrando na alçada de muitas pessoas, muitas famílias, falando de situações, mas isso não tem treinado para você, não tem treinado você para ser uma pessoa maior, mais bem-sucedida, não tem treinado o seu progresso e o seu sucesso na vida. Na verdade, isso tem te destreinado, tem tirado de você forças, energia, vigor, para que você viva uma vida de fato que vale a pena. Então, avançando isso aqui, consequências de ser governado por essas situações. Lembra mais uma vez, você está levando a vida que dá ou a vida que você nasceu para levar. Como entender essa questão de ser governado pelas situações? Quais são as consequências de ser governado pelas situações? E por que é importante eu mostrar para você essas consequências? Para que você saiba como você deve assumir o comando, o controle, o governo, o reinado sobre as circunstâncias. Eu gosto sempre de usar aquela regra que na própria neurociência você observa. A grande questão não é aquilo que está acontecendo com você, mas a maneira como você reage àquilo que está te acontecendo. Em outras palavras, o grande problema não é o problema. O grande problema é como você responde ao problema que está acontecendo. Então, de tudo que nos ocorre, 10% é o fato, 90% é como vamos reagir àquilo que está acontecendo. Se você observar aqui, entenda que você está vendo aqui uma pirâmide. Uma pirâmide de solução de problemas, você vai encontrar 95% das pessoas que procuram culpados, dão desculpas e sempre arrumam uma situação para fugirem daquela situação, daquela circunstância. Você vai encontrar apenas 5% das pessoas que buscam saídas, soluções e resolução para aqueles problemas. Ou seja, 95% das pessoas apenas toleram a vida do jeito que levam. 5% de fato assumem o comando, governam, reinam, manifestam a sua grandeza e o seu talento, o seu potencial e a sua expressão, a sua essência nessa terra. Consequências de sermos governados pelas situações. Eu vou mostrar para vocês aqui por meio de alguns exemplos, mais do que a parte teórica. Eu quero que você absorva aqui alguns exemplos que eu vou dar para você. Eu me lembro certa vez que estava conversando com uma pessoa, um amigo, ele estava me dizendo: Mateus, todas as vezes que eu começo a empreender algo, que eu começo algo, que eu começo um curso, um treinamento, que eu começo a tentar fazer uma faculdade, todas as vezes que eu começo um relacionamento, parece que vem um monte de situações contra e eu desisto. E eu falei para ele assim, perguntei para ele, mas espere um pouquinho, cada vez que essas situações aparecem, o que você faz em face àquilo que está te ocorrendo? Ele me disse assim: geralmente eu me abato muito, geralmente eu me prostro, eu fico intimidado, eu fico com medo daquela situação. Esse é o fiel retrato de uma pessoa que, embora tenha muitas boas intenções, embora seja uma pessoa muito desejosa, tenha muita força de vontade de dar certo na vida, é uma pessoa que, quando as situações o entrincheiram, quando as circunstâncias
começam a vir sobre ele as crises, o caos, os desafios, é um tipo de pessoa que se fragiliza diante daquilo que está acontecendo. E isso acontece com muitas e muitas pessoas. E a grande pergunta que fica é a seguinte: você que está aqui comigo no ponto decisivo, que tipo de pessoa você tem sido? Talvez você está sofrendo dessas consequências de ser uma pessoa governada pelas circunstâncias. Eu trabalho muito com liderança, trabalho muito com gestão de pessoas, mas a coisa que eu mais falo para as pessoas: você precisa governar a sua vida e governar as situações fora. Quando eu falo governar situações fora, eu digo mais daquelas que sobrevêm a você. Não estou falando daquelas que você não tem controle, porque há muitas situações que você não tem controle. Você pode ter uma reação positiva àquilo que está te acontecendo, mas há muitas situações que você não é culpado e você não tem como fazer muita coisa a respeito daquilo, mas você pode dar uma resposta diferente. Agora, é claro que eu estou falando de situações que você deve assumir o comando, deve assumir o controle de uma vez por todas, se você quer mesmo uma vida que tem significado, uma vida que te dê orgulho de viver. A primeira consequência de vivermos uma vida governada pelas circunstâncias, governadas pelos problemas, governadas pelas adversidades, é que nós muitas vezes assumimos uma vida que não é para nós. Não levamos aquela vida incrível que nascemos para ter, não levamos aquela vida incrível que está destinada para nós, mas levamos aquela vida que é possível. Há músicas por aí que dizem: deixa a vida me levar, vida leva eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Se você for permitir que a sua vida te leve para onde ela quiser, aonde você acha que isso vai dar? Aonde você acha que isso vai desaguar? Em qual oceano? Né? Em quais águas isso aí vai desaguar? Você pensa que vai te levar para uma vida melhor que aquela que você tem agora? Você pensa que não tomar pé da situação, não assumir o controle da situação, vai levar você a uma vida mais agradável, mais eficaz? Então escuta uma coisa aqui: pare de levar essa vida medíocre, pequena, e achar que isso é a vida que você nasceu para levar. Esse determinismo, essa sensação de que está tudo bem, é assim mesmo que tem que acontecer, está errado. Como que você faz então? Você tomar algumas atitudes, algumas ações de melhor gerenciamento das suas vontades, ressignificação de momentos que você viveu que estão te escravizando, sabe? Ter aquelas ocasiões de liberar o teu coração para viver intensamente. Uma verdade importante é que não dá para ser tudo. Muitos, na ânsia de serem tudo, acabam não sendo coisa alguma. Vivem à beira da estrada, infelizes e vazios. Por quê? Porque você foca muitas coisas em vez de focar aquilo que é importante. Uma pergunta que você deve fazer todos os dias quando você se envolve em um monte de situações, um monte de coisas. A pergunta mais certa a ser feita é a seguinte: isso que eu estou fazendo agora é essencial para a minha vida? Por que você nem sempre tem controle? Por que você nem sempre tem gestão, administração do seu tempo, das suas escolhas, das suas decisões, da sua vida financeira, por exemplo, ou dos seus relacionamentos, da sua vida profissional? Por que você nem sempre tem o controle? Primeiro, porque você diz sim para todo mundo. Você não é dono de si, você não é verdadeiramente livre. Só é livre uma pessoa que tem completa gestão de si própria. Por que você não consegue gerir essas coisas todas que estão no teu caminho? Porque você vai aceitando todo tipo de projeto que aparece, você vai abraçando. Por isso que eu te falei logo no começo, você vai entulhando na sua mala, nas suas caixas, você vai colocando todo tipo de pensamento, tudo é muito válido. Uma vez, dando uma mentoria, eu estava conversando com uma moça, dizendo para ela tinha muitos projetos, por exemplo, de empreender por meio da internet, ela queria produzir conteúdo digital, ela queria ter os seus infoprodutos, ela queria avançar no digital. Mas a primeira lição que eu disse para ela foi: você não pode seguir esse tanto de gente que você segue. Tem tanta gente no seu perfil que faz tanta coisa que isso não se conecta com aquilo que você quer fazer. Então eu falei para ela: a primeira coisa que você tem que fazer é dar um limpa lá no seu Instagram, por exemplo, que é a plataforma que você vai usar para monetizar. Você tem que dar um limpa. Tem um monte de gente que você está se conectando que não tem nada a ver com aquilo que você faz. Ela, no caso, queria, desenvolver conteúdo no âmbito da educação infantil. E eu falei: você está seguindo gente que não tem nada a ver com esse assunto. Aliás, algumas pessoas que você segue até vão totalmente contra os princípios que você acredita e você quer aplicar para esses alunos ou para esses professores que você quer treinar. Então era algo totalmente desconexo daquela decisão ou daquele objetivo que ela tinha. Isso acontece com muita gente. Você quer fazer algo, mas você se conecta com gente errada, gente que não tem nada a ver com esse projeto. Você quer empreender numa área, mas você está sempre em busca de conhecimento, mas que não é dessa área que você faz, ou dessa área que você quer tanto desenvolver. Percebe que nas suas decisões diárias você não tem gerenciamento,
você até tem boas escolhas e boas decisões, só que na hora do gerenciamento do que você precisa fazer na prática, você não consegue. Eu falei para você a respeito de metas, a respeito de desejos. Não adianta você ter boas metas, ter bons desejos e ter um bom objetivo, se você no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões, você vai na direção contrária, em escolhas incompatíveis com aquilo que você quer fazer, o que você quer realizar. Não vai adiantar, você não vai sair nunca do lugar. Outro problema dessas pessoas é porque elas acabam focando em coisas demais. Quem quer ser tudo acaba não sendo nada. Você esvazia, você precisa ter um olhar de especialista. Eu não sei se você já jogou xadrez, mas no xadrez você tem geralmente atletas profissionais e você tem os amadores. Eu me considero um amador, eu não sou profissional no xadrez, mas eu gosto, eu amo xadrez. Mas você tem um amador e tem um profissional do xadrez. O que acontece? O profissional do xadrez, quando ele começa a jogar, a partir da jogada do seu adversário, ele já sabe quais são as peças que ele tem que mexer, de maneira muito focada e com aquela expertise fantástica que ele tem, de quais peças ele tem que mover para dar checkmate no seu adversário rapidamente. E tem jogadores que em poucos minutos e poucas mexidas eles dão checkmate e ganham o jogo. Porque eles sabem, eles já visualizaram, eles já estudaram, eles têm expertise, eles têm a experiência para vencer aquela partida de acordo com os movimentos do seu adversário. Ou seja, eles são precisos, eles são focados. Assim deve ser você em relação aos seus projetos de vida. Você precisa ser um especialista. Se você é um amador, você vai mexendo aquele tanto de peça, você mexe o cavalo, você mexe a torre, você mexe a dama, você mexe os peões, você vai mexendo aleatoriamente, como se isso fosse dar para você qualquer tipo de vitória. Você pode, na sorte, ganhar alguma coisa. É o que acontece com muita gente. Elas vão mexendo, se movimentando, na esperança de que em algum momento, em alguma hora, as coisas deem certo e elas conquistem a sua fortuna, a sua realização, mas tudo na base da sorte, de forma aleatória. Elas têm muitos focos. Pode ser que em algum momento um deles dê certo, mas está errado. Se você foca em muitas coisas, o mais provável é que você não consiga realizar nada, mesmo tendo tantos focos e tantos objetivos, ainda que eles sejam objetivos e focos muito bons. Que eu gosto de usar também aquela regra, aquele princípio da lupa, né? Se você pegar uma lupa, por exemplo, e colocar em cima de um papel, mesmo que esteja no sol mais quente, e colocar em cima do papel aleatoriamente, provavelmente não vai pegar fogo. Só que se você colocar essa mesma lupa nessa folha de papel e virar para a direção do sol e captar aquele raio solar, com toda certeza vai pegar fogo naquele papel. Por quê? Você canalizou energia, você canalizou força para que então aquela luz batesse no papel e por meio daquela intensidade do calor pegasse fogo naquele papel. Agora, veja bem, isso aqui é uma questão de holofote e raio laser. O especialista, lembra lá do jogador de xadrez? O especialista, aquele que tem foco preciso, decisões sábias, tem precisão, ele é como um raio laser. É como essa luz da lupa no papel, é raio laser, tá? É força canalizada. Agora, a outra luz que tem a luz de holofote, aquela luz dissipada. O que eu fiz em relação à lupa, por exemplo? A luz sempre esteve ali, só que a luz estava dispersa. A partir do momento que eu focalizei na direção da luz solar, eu canalizei aquela energia, ou seja, aquilo teve muito mais força de impacto e teve precisão, porque aquela energia foi canalizada. É a mesma coisa que tem que acontecer com você. Então, por que você muitas vezes não tem a vida que você gostaria de ter? Porque você tem inúmeros focos, você não é especialista, você está usando uma luz de holofote. É muita coisa ao mesmo tempo. Você quer se especializar em muitas e muitas áreas. Não tem jeito. Isso aqui não é só uma questão de nicho profissional, trabalho, como eu estava dizendo para aquela moça que queria empreender por meio da rede social. O que eu falei foi o seguinte: você precisa ter foco exatamente daquilo que você deseja ser. Tá certo? Você vai aprimorando, você vai descobrindo, mas você precisa ter um norte exatamente das ações que você vai ter. E sobre isso, é importante lembrar, eu vou falar mais adiante a respeito de foco e produtividade, mas lembre-se, foco, como diz o PhD Daniel Goleman, ele dizia o seguinte: foco não é só você dar uma atenção real a algo, embora isso seja um conceito muito importante, mas aí, juntando com algo que Steve Jobs disse, foco é mais do que dar real atenção a algo, é você dizer não para muitas outras boas opções. O que é que você precisa dizer um não hoje? O que é que você precisa fechar a porta hoje? Quais são as outras muitas opções boas que você tem, mas que você precisa dizer não? Em muitos momentos da minha vida eu precisei dizer não a muitas oportunidades. Pessoas que têm precisão, que têm foco, elas não vivem só por oportunidades ou por possibilidades, elas vivem por propósito, elas têm um porquê estão fazendo aquilo. Por isso a pergunta que fica é: o que eu estou fazendo é essencial na minha jornada, na minha caminhada?
Pessoas que vivem uma vida grande, uma vida acima da média, têm precisão naquilo que querem. Segundo, consequências de ser governado pelas circunstâncias, pelas situações. Muitas pessoas falham na vida porque se especializam em coisas secundárias. O que é isso? O modo mais importante pelo qual podemos gastar as nossas vidas é investido em algo que dure mais do que ela. Eu amo essa frase. Por quê? A única coisa que faz você viver de fato para valer é ter aquele senso de que você está investindo a sua vida em algo muito maior do que você. Aquele senso de levantar todas as manhãs e ter aquela sensação de que você está dando a sua vida por algo maior, pela transformação das pessoas, pela cura, pela transformação das pessoas, pela mudança de vida delas, pela prosperidade. Também você está entregando o seu melhor, está escrevendo a tua história, está servindo a tua família, está tendo uma vida significativa, relevante. Não é uma vida popular, é uma vida onde tem influência. É uma vida que prospera para um propósito, uma vida que transborda, é uma vida de influência, uma vida onde você pode impactar outras pessoas, ou seja, tudo que você faz tem um propósito. Portanto, compreenda algo, só é possível que algo ocorra na sua vida através dela, se ocorrer dentro dela primeiro. Então, pare de ser um especialista em coisas secundárias, perder o seu tempo com certas discussões. Em determinado momento foi um divisor de águas para mim, foi quando eu fui muito confrontado por uma pessoa, é uma amiga na verdade, eu não gostei do comentário, não gostei do que ela falou, mas depois eu fui avaliar e vi que aquilo fazia um certo sentido, não pelo que ela disse, mas pelo tipo de pessoa que eu sou, pelo tipo de pessoa que eu era, pelo tipo de mentalidade que eu gostaria de desenvolver. Eu perdi muito meu tempo discutindo política, por exemplo, nas redes sociais, e é claro que eu era livre para isso, como você também é livre para discutir o que você quiser, tá certo? Segundo aquilo que é permitido aí nas redes sociais, mas eu estava perdendo muito meu tempo. Eu poderia estar gastando, investindo aquele tempo, compartilhando algo de valor para transformar a vida das pessoas, para dar esperança, algo para treiná-las, algo para despertá-las a viver melhor. Mas nisso eu estava ali perdendo meu tempo, compartilhando conteúdo, escrevendo textos enormes, discutindo, voltando, olhando toda hora, curioso com aquilo, até perceber que aquilo não me trazia nada de bom. A grande questão das pessoas é isso, elas se envolvem em discussões, em batalhas que não vão lhes trazer o mínimo de retorno, não vão trazer a elas qualquer tipo de significado para as suas vidas. E a mesma coisa que eu pergunto para você, você tem perdido o seu tempo em coisas que não têm valor? Você tem perdido o seu tempo em coisas que não estão te trazendo um mínimo de retorno? Você tem sido focado em coisas secundárias, um especialista em coisas secundárias? Pare hoje, se reorganize, reagrupe os seus valores, os seus princípios, os seus propósitos. Nada vai acontecer fora de você se não acontecer dentro de você primeiro. Ninguém vai poder experimentar do seu transbordo se você não reconhecer que para dentro de você, quando você fizer esse mergulho, você não vai encontrar aqueles entulhos, aqueles lixos que você está reunindo já há tantos dias e há tanto tempo. Terceira consequência de quando você é governado pelas circunstâncias. Você quer ser tudo e fazer de tudo e assumir todo tipo de compromisso e andar com todo tipo de gente. E faça uma escolha a partir de hoje. Faz uma lista. Quais são as 5 pessoas mais importantes, 5 pessoas fundamentais que você precisa focar, que você precisa se relacionar e conectar a partir de hoje? Pessoas que realmente vão se conectar ao seu propósito. Gente que de fato vai fazer toda a diferença para a tua vida. A verdade é que nós precisamos ser pessoas mais seletistas. Sabe o que é isso? Significa o seguinte: nem todos os amigos valem a pena. Você vai ter que deixar muita gente. Nem todas as companhias são realmente boas para o projeto de vida que nós temos. É duro dizer isso, mas é um fato. Nem todos os lugares nos cabe mais. Não é todo tipo de lugar, companhias, eventos, reuniões que você tem que participar, mesmo que seja da tua família, de pessoas que você até ama e até gosta, porque esses ambientes têm mostrado que não têm contribuído para o teu desenvolvimento e para a tua prosperidade. Não são todos os tipos de passeios que você faz, ainda que sejam agradáveis, não são todos os tipos de viagens que você faz que vão te acrescentar alguma coisa. Então quer dizer que você precisa ficar ali o tempo todo pensando naquilo que faz sentido? Exatamente. Não se envolva um segundo sequer em coisas que não fazem o menor sentido para você. Por quê? Se você continuar fazendo isso, é uma demonstração clara de que você está se permitindo ser governado pelas coisas, pela engrenagem, pelo sistema, que vai aprisionando você, vai escravizando você, te deixando sem opções de viver. E você vai simplesmente tolerando e achando que é assim mesmo que tem que continuar. E não é. Você tem escolha, você deve tomar a melhor decisão, a melhor escolha. Mas é aquilo que eu falo sempre.
Não é todo tipo de filme, por exemplo, de série que merece a sua atenção. Não é todo tipo de lugar, ambiente que merece o seu desgaste, a sua energia. Tá certo? Outra coisa importante, nós somos aquilo que fazemos, mas principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que nós somos. E só há mudança de vida se você mudar o que você faz diariamente. Ok? Outra consequência, a quarta consequência de quando nós somos governados pelas circunstâncias. Há pessoas, lugares, ambientes e situações que não merecem um segundo sequer do nosso tempo. Há pessoas que emitem um barulho, um ruído na tua cabeça. Certos barulhos que as pessoas fazem, críticas, perseguição muitas vezes, gente zombando de você, são falácias, enganos, gente falando mal, fofocando, gente com inveja, falando de você, você simplesmente ignora, barulhos você evita, mas ruídos você simplesmente ignora. E críticas muitas vezes são um pré-requisito para a sua grandeza. É melhor você ser odiado por aquilo que você é, do que ser amado por um tipo de gente que você nunca foi. Então, lembre-se que certas pessoas sequer merecem a sua resposta, merecem a sua atenção. Não, simplesmente não fale, não converse, dê de ombros, dê as costas, tá bom? Ignore certos ruídos. Não são poucos aqueles que esgotam o seu tempo, energia e intelecto respondendo às mídias sociais, a debates intermináveis. Era o meu caso, por exemplo, com pessoas que não têm qualquer tipo de propósito. Lembre-se, você sempre vai agir de acordo com a sua estatura, o seu tamanho. Não queira revidar, devolver às pessoas na mesma moeda que elas dão a você, do mesmo jeito que elas abordam você. Ou você age de acordo com a estatura delas ou com a sua própria estatura. Qual é o seu tamanho? Qual é a sua estatura? Age de acordo com ela. Não queira ser o que as pessoas são. Você tem o seu tamanho, você é maduro, você não é mais criança, você não é infantil. Age de acordo com o seu tamanho. Você pode ser definido pelos envolvimentos e pelas coisas às quais você dedica o seu tempo. O seu sucesso não é só aquilo que você faz, aquilo que você empreende, é também aquilo que você suporta, mas é sobretudo aquilo que você decide ignorar. Pessoas grandes são capazes de ignorar aquilo que não lhes traz nenhum tipo de valor, que não lhes acrescenta coisa alguma. Por fim, o último princípio de consequências de quando você é governado pelas circunstâncias é: nossa produtividade é minada pela infinidade de entretenimento que enche a nossa casa como uma enxurrada a cada dia. Então escuta uma coisa aqui: ser governado pelas circunstâncias significa que você vai absorvendo não só aquelas malas, aquelas bagagens que eu falei, aqueles entulhos, mas em grande parte isso vem em forma de quê? Informação. E a pergunta que fica para você é a seguinte: vale mesmo a pena ficar perdendo tanto tempo com essa série? Aí você diz: mas tem algum problema em assistir essa série? Não tem problema em assistir essa série, em assistir esse filme, desde que você tenha cumprido com você mesmo a sua missão de viver exatamente o que você precisa viver. Se você vive aí afundado no seu sofá, mexendo no seu celular o tempo todo e é improdutivo, você não melhora na sua vida profissional, você não cresce nas suas relações, você não avança, por exemplo, no teu casamento, na criação dos teus filhos, na tua vida profissional, financeira, você não avança em lado nenhum, é preciso você fazer uma avaliação muito profunda, muito sábia e muito honesta com você mesmo. Vale a pena continuar perdendo tanto tempo assistindo tantos filmes, tantas séries, de tantos episódios, tantas temporadas? Quantos meses, quantas horas você tem feito isso? Você de repente nunca pegou um livro para ler, você de repente nunca terminou algum livro. No nosso livro Vida Imbatível, que você teve acesso, inclusive você baixou como bônus desse curso, você vai ter acesso a pelo menos 21 indicações de grandes best-sellers, grandes livros que mudaram a minha vida e têm mudado a vida de milhares de pessoas. São verdadeiras ogivas nucleares que você, ao acessar, vai perceber uma grande explosão de conhecimento da tua vida. Muitos deles, inclusive, estão aqui compactados dentro desse curso que eu estou entregando para você. Eles mudaram a minha vida. Agora presta atenção: se você está aí, chafurdado nessa rotina improdutiva, assistindo séries, episódios, temporadas, e parece que isso não mexe com você, é hora de você acordar e fazer a sua vida valer a pena de verdade. Então, se você fizer uma conta bem simples, as séries que possuem, por exemplo, 8 temporadas de 14 episódios cada, significa o quê? Que você perde meses de produtividade, você fica improdutivo, na inércia a cada ficção que você assiste. Você assiste e sabe tudo de filmes, mas não sabe o que diz um livro sequer sobre desenvolvimento, sobre prosperidade, sobre vida financeira, sobre relacionamentos, sobre as suas emoções. Você muitas vezes não se conhece. E eu agradeço muito que você está aqui conectado comigo nesse curso, nesse ponto decisivo para fazer exatamente essa escolha e tomar essa decisão de não ser mais o que você foi até aqui, viver uma vida muito maior
que está destinado para você viver. Muitas dessas séries podem trazer algum tipo de noção para você, algum prazer, emoções alegres momentaneamente, mas você vai ter passado muito tempo e não terá produzido nada. É a síndrome de cair naquela rotina improdutiva, porque o teu cérebro, ele busca o tempo todo satisfação, serotonina. Quando ele, é claro que ele vai encontrar isso aí numa boa caminhada, numa boa prática de exercícios físicos, mas o nosso cérebro é um catador, é um caçador de serotonina. E isso aí você vai encontrar demais naquilo que te dá mais prazer imediatamente. É um jogo, é o seu celular, é uma conversa improdutiva com um colega, uma fofoca, é uma série, é um filme, é qualquer coisa que traga para você prazer e satisfação imediatos. E a pergunta fica a seguinte: você vai continuar buscando isso até quando? É preciso que você faça uma escolha, tome uma decisão. Você vai encontrar isso em muitas outras coisas, lendo um bom livro, estudando, fazendo um curso como esse aqui, se especializando, se qualificando, treinando, aprimorando as suas capacidades, teu potencial, teus relacionamentos. Mas tenha essa disposição de mudar o que tem que ser mudado para que você tenha essa vida de fato que você nasceu para ter. Não seja mais governado pelas suas circunstâncias e pelas situações. Na próxima aula nós vamos começar a caminhar e falar das variáveis da equação da mudança. Te vejo lá.